E vamos à palavra. Atos 16, versículo 11 e 12. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, a cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Amém? Sente aí com a sua Bíblia aberta. Vamos meditar em como foi formada a igreja de Filipos. Já que nós estamos no mês da meditação, nós vamos meditar em qual foram os segredos daquela igreja ali em Filipos, chamada igreja de Filipenses. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, no próximo versículo, nós lemos aqui o versículo 11, né, que fala da jornada da viagem missionária de Paulo, e no finalzinho do versículo 12 que nós lemos, eles falam que chegaram a Filipos e permaneceram ali por alguns dias. No versículo 13 vai dizer assim: no sábado saímos daquela cidade junto ao rio, onde pareceu haver um lugar de oração. E aqui eu quero meditar com vocês sobre o primeiro segredo daquela igreja ali de Filipos. O primeiro segredo é que eles procuraram um lugar de oração. Talvez com a mentalidade que nós temos hoje, se nós fôssemos abrir um campo missionário em algum lugar, às vezes chegaríamos naquela cidade, procuraríamos um bom lote ou um bom cômodo de comércio para alugar ou quem sabe comprar. Talvez preocuparíamos com boas poltronas, um bom equipamento de som, uma boa equipe de louvor, bons pregadores, um culto mostrado pela internet, transmitido pela internet. Procuraríamos organizar bons departamentos, departamento infantil, departamento da escola dominical, de varões, senhoras, adolescentes e assim por diante. Isso tudo é muito importante para que a engrenagem da igreja trabalhe bem. Porém, aquele povo, primeira coisa que eles fizeram, foram procurar um lugar de oração. E como nós estamos num mês onde nós estamos meditando sobre o tema meditação, eu fico pensando comigo, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de conversar, gosto muito de refletir, ouvir opiniões. Às vezes quem me conhece sabe que a gente debate, né, pastor Vando? A gente, né, quer saber como que as coisas funcionam, mas não para competir em conhecimento, não para querer ser o dono da razão, mas que para entender como que as coisas de Deus realmente funcionam. Porque eu gosto de dizer o seguinte: às vezes uma coisa pode ser valiosa, pode ser muito boa, mas se a gente não entender como ela funciona, para nós ela não vai ter valor. Eu sempre dou um exemplo de alguém de idade que não sabe ler, que não sabe mexer com tecnologia. Você dá um iPhone 11 para essa pessoa, não vai ter muita serventia. Ainda que seja um telefone com muitos recursos, ainda que seja um telefone com que dá para fazer muita coisa, para aquela pessoa não vai ter serventia. Então a Bíblia, para quem não medita nela, para quem não mergulha nela, para quem não entende, ela não vai ter muita serventia, como foi dito aqui hoje pela manhã na escola dominical, sobre pessoas que têm a palavra em suas mãos, mas
apenas deixe ela na sua casa, aberta ali, quem sabe no Salmo 91 ou no Salmo 23. Isso aí não vai fazer grande diferença na vida dessa pessoa. E eu acho interessante que quando eles chegaram lá, imediatamente eles procuraram um lugar de oração. E eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês, com todo temor e tremor, porque eu faço parte dessa igreja, eu faço parte da igreja contemporânea aqui na terra, que a igreja de Cristo é uma só. Quero refletir com vocês, não só do ponto de vista de ADS, mas do ponto de vista da igreja do Brasil no geral. Nós temos excelentes equipes de louvores, cantaram aqui agora, profissional. Nós temos excelentes departamentos, a nossa igreja mesmo, departamento da família, igual nós temos aqui, estou para ver, departamento infantil, nossos filhos são bem cuidados, e assim por diante. Nós temos bom som, nós temos uma boa estrutura, nós temos tudo para que a obra se deslanche. Porém, se a gente for fazer o balanço no final do ano, proporcionalmente os irmãos que partem para a eternidade e os que se afastam do nosso meio, e comparar com os que se convertem, não os que vêm de outra igreja, mas os que se convertem aqui e dão frutos, talvez esse balanço ficaria negativo. E isso não é uma crítica destrutiva, mas é um apelo para que nós possamos ir mais longe com tudo que nós temos, irmãos. Se nós nos dedicarmos em oração, como a igreja primitiva, como quando começou a Assembleia de Deus, irmãos, com certeza nós iremos romper muitas barreiras. Presbítero Jovelino, todos, a maioria que lembra dele, eu gostava muito de ir lá conversar com ele. E ele dizia uma coisa que eu acho que o pastor Robson e outros irmãos vão lembrar, que ele falava, pelo menos para mim, ele falava frequentemente, ele falava assim, ó, quando eu converti, morava na fazenda, eu vivi um pouquinho da igreja de Atos. Ele já falou isso para o senhor? Ele falava frequentemente. E aí ele começava a contar as histórias. Aquele povo, eles se dedicavam tanto na oração, eles tinham tanta preocupação com a questão da santidade, que às vezes ele me contava assim, que ele falava assim, chegava na pessoa, a pessoa vinha questionar ele, que naquela época o crente era muito confrontado, e ele falava assim, não, faz o seguinte, lê lá versículo tal, no livro tal, e amanhã você fala comigo. No outro dia a pessoa chegava lá, não, eu quero aceitar Jesus. Ele já contou isso para o senhor? Um homem daquele calibre, irmão, não tinha para que mentir. E eu ficava pensando, meu Deus, às vezes a gente prega 1 hora, insiste, fala, e faz daqui, faz dali, e a gente não vê isso. Por quê, irmão? Porque a obra de Deus, ela é feita através do Espírito Santo, foi dito aqui também na escola dominical. Então, irmãos, com todos os recursos que nós temos, se nós dermos o devido valor na oração, nós vamos ir bem mais além. Atos 13, Paulo e Barnabé foram separados para a primeira viagem missionária, estando eles jejuando e orando. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Neemias, quando ouviu falar da situação do povo de Israel, se você for fazer as contas lá, ele ficou meses jejuando e orando e clamando ao Senhor. Porém, após um longo período, quando ele chegou perante o rei, aquelas orações, aqueles jejuns, aquelas súplicas por aquele povo já tinham subido ao céu, e Deus colocou no coração do rei
o favor da parte de Deus, e aquele rei não só enviou Neemias, mas ainda providenciou tudo o que Neemias precisava para que a obra de Deus fosse feita. Então, meus queridos irmãos, a gente vê de capa a capa na palavra sobre o poder da oração. Elias, homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos desejos, as mesmas vontades de pecar, ele orou, e por 3 anos e meio não houve chuva, e orou de novo, e a chuva desceu. Fora os 30 primeiros anos de Jesus, que a Bíblia não relata muito bem como foram, apenas alguns poucos detalhes. Antes de ele começar seu ministério público, ele tirou um período jejuando e buscando ao Senhor. Se nós queremos ver esse Brasil que nós estamos mudar, eu estou convicto que só um verdadeiro avivamento pode mudar a situação que nós estamos. Quem tira alguns minutinhos para ver as notícias da política, para ver as notícias do mundo gospel, para ver a notícia de todas as atrocidades que está acontecendo, nós estamos, irmãos, à beira de um caos social jamais visto no Brasil. E eu estou convicto que a única coisa que pode mudar isso é um verdadeiro avivamento. Quando você estuda as histórias dos avivamentos, a polícia não chega lá e manda fechar os bares, não. Os bares fecham porque os donos do bar ou convertem, ou porque ninguém quer se embriagar. Os prostíbulos fecham não é porque o governo manda fechar, é porque as prostitutas se convertem. E se nós queremos ver uma mudança realmente no nosso meio como igreja, no nosso meio como nação, não adianta nós querer lutar com armas carnais. Precisamos guerrear em oração. Aleluias, glórias a Deus. Então, o primeiro grande segredo daquele pessoal lá se chamava oração, da igreja de Filipos. Pastor Luciano Subirá conta uma história ilustrativa de alguém que estava rachando lenha com um machado cego, e a outra pessoa chegou lá e disse para ele: rapaz, você está fazendo muita força, você está fazendo muito esforço, você não vai adiantar isso aí não. Para um pouquinho e amola o machado, que aí você vai conseguir exercer seu trabalho com mais facilidade. E aquela pessoa diz: eu não posso parar para amolar o machado, olha o tanto de lenha que eu tenho para comprar, para cortar. Se isso acontecesse, o que a gente ia pensar? Esse cara aí como diz lá no quartel, um bisonho, né? A gente ia falar. E na vida nossa, irmão, espiritual é desse jeito. Eu falo por mim, às vezes a gente acorda afobado. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro. Se o dia fosse 48 horas, parece que não dava tempo para fazer tudo aquilo. Mas, se nós tirássemos meia hora de joelho dobrado, ou 10 minutos, ou 15 minutos que seja, ou 1 hora, conforme Deus tocar no seu coração, no meu coração, para amolar o machado, espiritualmente falando, nós iríamos muito mais além. Santo é o nome do Senhor. Meu sogro construiu um cômodozinho de comércio lá para mim montar minha barbearia lá em casa, e nós não calculamos lá, esquecemos de passar uma travessa assim, o telhado foi e selou. E aí a gente foi lá arrumar, e ele falou assim: não, nós vamos arrumar isso aí sem trocar o forro. Eu falei: será que esse trem vai dar certo? Não, vai dar certo. E aí nós destelhamos lá, tiramos as telhas, arrumamos, e aí
foi passar a primeira travessa por cima, nos andaimes, eu em cima da telha de lá. Rapaz, e vai daqui, vai dali e tal. Aquela peleja, rapaz, fiquei muito tempo lá suadinho, apertando o dedo, e com medo dele cair em cima do forro e vazar lá para baixo e machucar. E foi aquela peleja. Aí na segunda vez eu falei assim para ele: peraí, meu sogro, na segunda lá, travessa para terminar o serviço, vamos orar um pouco, vamos orar aqui, meu sogro? Vamos. Aí nós oramos, mas parece que quase que a madeira passou sozinho lá. E olha só, vê como é que é as coisas, irmãos. O mundo espiritual existe, irmão. Você vai puxar a biografia dos grandes homens de Deus dos séculos passados. Eles todos eram homens dedicados na oração, no jejum. Aleluias. Segundo segredo daquela igreja de Filipos, versículo 14, diz o seguinte: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhes abriu o coração. Segundo segredo daquele povo, era um povo que eles se preocuparam primeiro com a oração, depois eles se preocuparam com a exposição da palavra. Você vê aqui que a mulher já era temente a Deus, mas quando ela escutava certamente a exposição da palavra, o Senhor lhe abriu o coração. O segundo sucesso daquela igreja ali de Filipos era a exposição da palavra. Glórias a Deus. A exposição da palavra. Quando você vê lá em Atos 2, as pessoas se converteram ali no dia de Pentecoste, depois de Pedro ter o quê? Exposto a palavra. E isso, irmão, por toda a Bíblia, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, preste bem atenção. Quando uma pessoa expõe a palavra, mas ela não tem uma vida de oração, não acontece grandes coisas, irmãos. Mas quando a pessoa é uma pessoa de oração, uma pessoa temente a Deus, e ela expõe a palavra, acontece o que aconteceu lá em Lucas 24, no caminho de Emaús. Jesus vinha ensinando aqueles discípulos, e quando Jesus saiu do meio deles, ele disse assim: ó, porventura não ardia o vosso coração? Quando ele ensinava aquelas coisas. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Eu tenho meditado muito, irmãos, sobre isso. Uma verdadeira vida de oração. Lembrando que oração não é só petição. A petição faz parte da oração, mas existem várias outras áreas da oração que nós precisamos entrar mais nelas. Glórias a Deus. Quando em Atos, versículo 16, mais para frente um pouquinho que a gente vai ler aqui, a gente não vai chegar até lá, mas no versículo 31, após aquele carcereiro ouvir Paulo pregando a palavra, ele foi salvo, e toda a família dele. Precisamos, irmãos, dar o verdadeiro valor na palavra de Deus. Não adianta nós criarmos métodos, traçarmos objetivos, se não tiver oração e palavra, nós vamos nos mover apenas na carne. Outro testemunho do presbítero Jovelino. Há uns anos atrás começou no Brasil a moda das igrejas pretas, dos jogos de luz, fumaça e outras coisas a mais no nosso meio. E eu fiquei pensando, será que isso dá certo? E
mesmo eu tendo a minha opinião formada, eu fui lá no presbítero Jovelino trocar uma ideia com ele. E eu disse para ele: presbítero, o senhor já foi dirigente de uma igreja? Se o senhor estivesse dirigindo hoje, e os jovens, as pessoas chegassem ali e te pressionassem para pintar a igreja de preto, para colocar uma iluminação, para fazer essas coisas aí, porque segundo eles atrai os jovens para a igreja, o que o senhor faria? Ele diz o seguinte: eu entendo que o que segura o jovem, o ancião, a criança na igreja se chama Espírito Santo de Deus. Melhor do que arrumar métodos, melhor do que arrumar estratégias, é procurarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluias. Meus irmãos, nós precisamos ter fome de Deus, não fome daquilo que Deus pode nos dar, mas fome realmente de Deus. Santo é o nome do Senhor. Terceiro segredo do sucesso da igreja de Filipos, que foi uma igreja que não deu assim grande trabalho para o apóstolo Paulo. Terceiro segredo daquele pessoal lá é porque daquela igreja está ali no versículo, glórias a Deus, 15, diz assim: depois de ser batizado, ela, falando de Lígia e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Terceiro segredo de uma igreja vitoriosa: a salvação, e salvação de famílias. Glórias a Deus. Precisamos crer na promessa do Senhor. A minha família, mãe, tios, primos, ainda não serve o Senhor, mas eu creio na promessa que foi liberada lá em Gênesis para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas como bem disse o nosso obreiro, Deus não responde necessidades, Deus responde fé. A Bíblia conta uma história de um homem chamado Samar, um dos valentes de Davi. Quando os filisteus vieram para pelejar, todo o povo fugiu, mas ele se posicionou no meio de um campo de lentilhas, e ele resolveu lutar por aquilo que era dele de direito, e Deus deu grande livramento. E num dia só, aquele homem derrotou um exército inteiro dos filisteus. O dia que nós aprendemos a guerrear por aquilo que Deus nos deu, irmão, Deus vai agradar de nós, e Deus vai responder às nossas orações. Eu estou indignado, espiritualmente falando, de passar nas ruas da cidade e ver nossos jovens, que outrora estiveram aqui, sentados em mesa de bar, bebendo, prostituindo, sendo escravos do diabo. Eu tenho pedido a Deus o seguinte: precisamos nos posicionar e dizer: aqui não, filisteu, aqui não, Satanás, aqui é herança minha. A Bíblia diz que meus filhos são herança do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja. Mas nós precisamos, irmãos, estar dispostos a guerrear, tirar os olhos das coisas aqui da terra. Hoje nós temos prata, nós temos ouro, mas não temos o levanta e anda. Nós vamos aceitar assim, tranquilamente, os nossos obreiros, as nossas obreiras se desviar, os casamentos da nossa igreja sendo dissolvidos? Precisamos, irmãos, precisamos guerrear. Se nós queremos ter uma igreja verdadeiramente vitoriosa, precisamos guerrear. Eu já disse isso aqui em outra oportunidade. Em 2 anos que Paulo esteve na igreja, na cidade de Éfeso, uma cidade muito grande para a época,
ele mudou a história daquela cidade. Nós temos 26 mil habitantes aqui aproximadamente, salvo engano. Nesses anos, eu vou perguntar para mim, nesses 10 anos que eu estou aqui na igreja, de batismo que vai fazer em setembro, o que tem mudado aqui nessa igreja, nessa cidade, através da minha vida? Nós precisamos decidir, irmãos. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos apenas duas opções: ou nós rejeitamos o que está escrito aqui e viramos o rosto para Cristo, ou nós aceitamos essa palavra e nos posicionamos no reino de Deus. Maravilha, Jesus. Quarto segredo daquele povo, versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Vocês viram que no versículo 13, ele fala que tinha um lugar de oração, artigo indefinido. No versículo 16 ele fala, o lugar de oração. Todos nós, irmãos, todos nós, do mais idoso ao mais jovem, todos nós precisamos ter o lugar de oração. Como alguém uma vez disse, há um céu aberto dentro de um quarto com porta fechada. Alguém também diz a seguinte frase sobre oração: marque um lugar, um horário, independente do que aconteça, esteja lá. Independente. Nós somos criteriosos com o horário de trabalho, nós somos criteriosos com várias coisas, mas nós não podemos negligenciar o lugar de oração. Maravilha, Jesus. Maravilha, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Quinto segredo daquele povo, versículo 18. E isto se repetia por muitos dias. E então Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito, disse: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-se dela. E na mesma hora saiu. O quinto segredo da igreja de Filipos, ser uma igreja vitoriosa, e que nós precisamos ter para ser uma igreja vitoriosa, é libertação. Os irmãos bem conhecem a história. Eles iam para o lugar de oração, uma mulher vinha elogiando eles. Paulo percebeu pelo dom de discernimento de espíritos que aquilo ali era o demônio falando na vida dela, e Paulo repreendeu aquele demônio e houve libertação. Existem, irmãos, vários níveis de libertação, vários níveis, mas uma coisa eu tenho meditado e peço você para meditar comigo: será que demônio parou de entrar nas pessoas? Será que demônio parou de perturbar as pessoas? Ou será que nós, que não estamos guerreando mais, não estamos orando mais, não estamos buscando mais a presença de Deus, ao ponto de pessoas entrar aqui, dia por dia, eu falo aqui, em todos os lugares das igrejas aqui de Ipameri, do Brasil, entrar dia por dia, ano após ano, e nada acontecer. E isso não é de hoje não, irmãos. A Bíblia conta a história de uma mulher que ficou 18 anos encurvada, até o dia que ela teve um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que havia um espírito de enfermidade na vida daquela mulher, que ela só andava olhando para baixo. Quantas pessoas têm entrado no nosso meio, espiritualmente falando, olhando para baixo? Entra triste aqui, sai triste, quinta, terça, domingo, aleluias. Será que nós não vamos, na condição de discípulos de Cristo, nos posicionar e entrar em guerra para que haja libertação? A Bíblia diz que tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração.
Cadê os homens, as mulheres dispostas a jejuar? Aleluias. Vou partir para o final. Sexto segredo daquela igreja vitoriosa. Está do versículo 19 ao 24. Glórias a Deus. Eu não vou ler para não estendermos muito. Mas quando Paulo expulsou o demônio daquela mulher, tinha pessoas que ganhavam dinheiro com aquele demônio, e aquelas pessoas se revoltaram contra Paulo e seu companheiro Silas, e açoitaram eles com vara, e prenderam eles no cárcere. E aqui eu vejo que o sexto segredo da igreja de Filipos, e o sexto segredo que precisa haver no nosso meio nós precisamos ter a consciência que quando estamos verdadeiramente fazendo a obra, há retaliação do diabo. Meu irmão, leia a Bíblia de capa a capa. Todo mundo que se posicionou verdadeiramente, houve retaliação do diabo. O próprio Neemias, que nós falamos, Davi, Abraão, todos que se posicionaram, irmão, teve retaliação. Pastor Robson conta um testemunho de uma esposa de um pastor lá na Bahia, que acordou de madrugada e tinha em volta da igreja lá, muita gente ali orando, fazendo macumba em volta da igreja, não é isso, pastor? Testemunho. E ela disse que aquela esposa do pastor levantou as mãos, orando ali, e apareceu um monte de machucado no braço dela, no outro dia. Meus irmãos, o mundo espiritual existe. Às vezes nós estamos confortáveis, sabe por quê? Porque o inimigo é mais ou menos como uma caixa de marimbondo. Se você passar para lá e para cá e deixar ele quietinho, ele não vai te perturbar tanto. Agora passa a ser uma pedra no sapato do diabo para você ver. Passa. Aleluias. Existe retaliação para aqueles que estão verdadeiramente posicionados. Uma coisa aprendi esses dias agora para trás, e creio que é da parte de Deus. Nós nunca, irmãos, nunca vamos agradar todos se nós queremos agradar Jesus. Se nós decidimos agradar a Deus, muitas vezes para agradar a Deus nós vamos desagradar pessoas. Mas melhor é agradar a Deus do que a homens. Se possível for, irmão, agrade as pessoas, cuide das pessoas. Mas se for para escolher entre agradar a Deus e agradar pessoas, agrade ao Senhor. Aleluia. Sétimo lugar, para nós partirmos para o encerramento. Sétimo segredo daquela igreja que foi formada em Filipos. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. O sétimo segredo, e esse aqui talvez é um dos mais fortes, que mais falou comigo, é o seguinte: a oração e o louvor independente das circunstâncias. Isso aqui, irmão, é difícil. É difícil. Eu fui com o pastor Nunes ali em Brasília, na igreja sede desse final de semana passado, e o pastor contou um testemunho verídico. Depois eu vou até jogar no grupo lá, verdadeiro, de uma mulher que ainda jovem se formou para medicina, procurou uma agência missionária. Eu não lembro se ela era da Inglaterra ou dos Estados Unidos, eu vou jogar no grupo lá da igreja. E ela pediu para ser enviada para o campo, e ela falou assim que Deus tinha colocado no coração dela para ela ir para o Congo. E o Congo na época estava em guerra. E ela chegou lá uma região onde tem muitos islâmicos, né? Muitas pessoas muçulmanos, e eles não aceitam pessoas de outra religião. E essa mulher chegou lá, fez um mapeamento do lugar,
ligou para os pastores enviaram recursos, e ela montou um hospital de campanha ali para 200 leitos. Muitas pessoas mutiladas da guerra, tortura, doente, e ela começou a cuidar daquelas pessoas. 200 leitos. Os muçulmanos descobriram ela. História real, irmãos. Vou mandar para vocês verem lá no coisa. Descobriram ela, prenderam ela por um tempo. E ela tinha um diário ali que ela escrevendo, e no diário dela conta que uma noite ela estava ali deitada, alguém puxou ela pela perna, e ela começou a tomar chute na cabeça, na boca, no corpo. Eles quebraram os dentes dela, quase todos, quebraram os ossos, espancou ela demais e deixou ela lá. E ela disse no seu diário que aquele dia ela se sentiu rejeitada por Deus. E ela ainda machucada, poucos dias depois, aqueles homens entraram ali novamente e estruparam ela violentamente. E quando eles saíram de lá, ela escreveu no seu diário: eu me senti verdadeiramente nesse dia desamparada por Deus. Mas ela conta que em meio àquela dor, aquela tristeza, aquela angústia, o próprio Cristo se apresentou para ela em visão e a confortou de uma maneira tal que todas aquelas lágrimas, toda aquela raiva, todo aquele rancor foi tirado. E a biografia dela vai contar que ela foi resgatada, voltou para a sua cidade, chegou lá, eles trataram, colocaram implantes, trataram dos ossos dela, e ela já boa, volta na mesma agência missionária e fala assim: eu quero ser enviada para o campo. Mesmo, vamos preparar um país aqui. Não, eu quero ir para o Congo. Não, para lá nós não te manda não, lá está pior do que naquela época. Não, eu quero ir para lá. Então assina um termo de responsabilidade, ela assinou. E ela volta para aquele campo, chega lá, vê que o hospital de campanha que ela fez estava arrasado, em ruínas. Os muçulmanos tinham derrubado tudo. Ela liga para os pastores realmente, novamente, mandam o dinheiro. E agora ela constrói um hospital para 450 pessoas. E agora ela começa a treinar os nativos ali para ser enfermeiros e enfermeiras. E agora ela deixa um hospital, como se diz o goiano ali, funcionando redondinho. E ela já de idade retorna para o país dela e vira uma escritora. E ela diz o seguinte: nós queremos Jesus, mas queremos ser reconhecidos. Nós queremos Jesus, mas queremos proteção. Nós queremos Jesus, mas queremos a barriguinha cheia. Nós queremos Jesus, mas queremos um teto sobre a nossa cabeça. Mas o maior nível de devoção de um servo de Deus é quando só Jesus é o suficiente. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, nós podemos ir mais além. Dinheiro, casa, riqueza, ímpio tem também, irmãos. Nós precisamos ser movidos com os olhos na eternidade. Aleluias. E aqui eu encerro no versículo, aleluias, 26, o último segredo. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram todas as portas e soltaram as cadeias de todo. O oitavo segredo daquela igreja ali era uma igreja que tinha milagres. Mas vocês percebem que o milagre veio só depois da oração, da palavra e de todas as coisas que eu disse aqui, que eu não vou voltar. Eu vejo, irmãos, nas páginas da Bíblia, que muitas pessoas creram em Jesus por causa dos sinais que eles fizeram, que ele fazia. Muitas pessoas creram nos apóstolos por causa dos sinais que Deus operava por intermédio deles. E nos dias de hoje, irmão, tem muita gente
presa na idolatria por causa de sinais que eles acreditam que alguma medianeira, algum medianeiro pode fazer. Tem muita pessoa presa no espiritismo por causa dos sinais que algum centro de macumba, algum centro de umbanda faz. E nós, irmãos, que somos chamados de templo do Espírito Santo, e nós, irmãos, que batemos no peito e dizemos que nós temos o dunamis, o poder do Espírito em nossas vidas, será que por toda a história da igreja, só nessa última hora nós não vamos ver milagres? Será que o Deus imutável mudou? Ou será que nós perdemos o nosso foco? Perdemos a nossa direção? Quero convidar vocês para se colocar de pé. E eu quero pedir a Deus de todo o meu coração que essa palavra seja vivificada em nossos corações por intermédio do Espírito Santo de Deus. Repito, só um verdadeiro avivamento pode nos livrar de um caos social. Se nós não queremos ver guerra nesse Brasil, se nós não queremos ver nossos filhos passar fome, se nós não queremos ver coisas, atrocidades no nosso país, nós precisamos clamar por um avivamento genuíno. Não é presidente A ou B que vai mudar essa história, é a igreja se posicionar. É a igreja se posicionar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu creio de todo o coração, ó Pai, nessa palavra. Eu creio de todo o coração, ó Deus, que há poder, ó Deus, nessa palavra. Meu Deus, tudo aquilo que tem feito, nós perdemos o foco, a nossa apatia espiritual, o nosso desejo de coisas terrenas acima do desejo das coisas celestiais. Meu Pai, aviva, ó Pai, a Tua obra. A Tua palavra diz, meu Deus, que antes da colheita tem as chuvas temporãs e seródias. Aleluias. As chuvas temporãs começaram lá em Atos, e agora antes dessa colheita, ó Pai, eu acredito que o Senhor vai mandar novas chuvas. Há promessas de avivamento, mas nós precisamos nos posicionar, ou nós vamos ficar correndo atrás de vento, ou nós vamos ficar acomodados vendo nossos filhos na prostituição, ver nossos filhos, ó Pai, na bebedeira, ver nossos irmãos, ó Pai, se afastando dos caminhos do Senhor, ver os casamentos, ó Pai, se dissolvendo, ou nós vamos fazer como Samar, se posicionar e dizer: aqui não, aqui foi Deus que me deu, aqui foi Deus que me deu, aqui você não vai tocar, Satanás, aqui você não vai colocar suas mãos. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, nos enche em nome de Jesus.